Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez do nosso programa dominical Hora de Saúde, pela TV RBA e pela internet, tvrba.com.br, para o mundo inteiro. Mais uma vez, para discutir saúde, o que se faz de melhor no Brasil, o que se faz de melhor no mundo, o que se faz em Belém, especificamente aqui em Belém mesmo. E hoje, mais uma convidada muito especial, a professora Ana Maria Almeida. A professora Ana Maria Almeida é professora de hematologia de sangue da Universidade Federal do Pará e do CESUPA, e foi muito tempo médica do Hemopa. Então, a professora é da área de sangue, então nós vamos conversar hoje sobre doenças do sangue. A mais comum delas é a anemia, então eu vou começar justamente por isso. Professora, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. E a minha primeira pergunta é a da vizinha, tá? Tinha um amigo meu que falava que anemia era coisa de pobre que não tinha o que comer e ficava anêmico. Tem alguma coisa a ver isso ou não? Primeiro, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite para estarmos aqui falando um pouquinho da hematologia, né? E, assim, ter a ver tem, porque nós temos dois tipos de anemia. Nós temos anemia hereditárias e as anemias adquiridas. Das anemias adquiridas, nós temos as anemias chamadas anemias carenciais, Certo. que aí sim, a pessoa que não tem o que comer, logicamente vai ter uma anemia por deficiência dos nutrientes, né, Certo, que são necessários para a formação do sangue, que é o ferro, que é as vitaminas, principalmente a vitamina B12, o ácido fólico, que estão nos nossos alimentos. Certo. E que se a pessoa não come, evidentemente vai ter anemia. Já que falou disso, uma coisa que eu tenho uma certa curiosidade aqui na nossa região, tem a ver a história do ferro com açaí? Apesar de eu ter um monte de pesquisa com açaí, com HDL, com LDL, mas a gente não checou o ferro. Tem a ver? Então, o ferro do açaí é um ferro vegetal. Então, a apresentação do ferro do açaí, ele não é um ferro que é a forma que deve ser para ser absorvida, né? Para ser absorvida. Então, a gente tem que colocar no açaí algumas gotinhas de limão, para que o ferro sofra uma transformação, seja mudada a sua forma de apresentação, e aí sim ele passa a ser um ferro absorvível. Não sabia disso, nem da Ele gota só do não, limão. ele só não tem uma concentração muito alta, mas ele tem sim ferro, só que a forma vegetal ela é pouco absorvida. Então, para isso precisa mudar a forma dela, né? Estás quebrando um paradigma com esse comentário, né? Porque todo mundo achava assim, o açaí deve ter... Todo mundo já achava que o açaí tinha aquela cor por excesso de ferro, né? Que não tem nada a ver. O corante do açaí é o mesmo da uva, isso já faz parte dos meus estudos. Isso. Mas a gente sempre achava que era muito mais ferro, né? Não, e não sabia dessa história ele tem sim ferro. E não sabia mas dessa precisa história. mudar a forma dele para que ele seja absorvido. Então tá. Professora, não vou te chamar de professora, vou te chamar de Ana Maria. Ana Maria, à vontade. As doenças do sangue são muitas? São muitas, são muitas. A gente, inclusive, costuma assim, classificar para ficar mais fácil, digamos assim, didaticamente, em doenças dos glóbulos brancos, doenças dos glóbulos vermelhos e as doenças hemorrágicas, digamos assim, né, da coagulação, da hemostasia e coagulação. Certo. Então, nas doenças dos glóbulos vermelhos, aí a gente inclui as anemias. Nas doenças dos glóbulos brancos, aí a gente inclui as leucemias.
E nas doenças da coagulação e da hemostasia, nós temos as coagulopatias e as púrpuras, principalmente, né? Existem outras, mas assim, as mais comuns que a gente fala. Deixa eu te fazer agora uma pergunta. Tem muito médico que pega o hemograma, quer dizer, o hemograma eu acho que é o exame clássico de todos os exames, e olha para a quantidade de hemácias, olha para o hematócrito, olha para a hemoglobina, e tem aquele monte de outros números lá, o pessoal pula, olha para o número de leucócitos e pula lá para o número de plaquetas. Aí diz, tudo normal, né? Aquele monte de outros números, qual é a importância deles? A gente está falando isso para pessoas que precisam depois ter um certo conhecimento. O hemograma é uma coisa que é tipo sopa, todo mundo tinha que saber fazer, né? Eu costumo dizer que o hemograma, ele é o carro-chefe do laboratório, né? Quase todos os exames de laboratório, quando você pega a solicitação, o primeiro logo é hemograma, né? E assim, o hemograma, ele é uma fotografia estática de um determinado momento. A medula óssea, que é a fábrica do sangue, ela está em constante renovação. E como ela está em constante renovação, o hemograma, ele é um reflexo daquela atividade da medula óssea. Certo, daquele momento. Daquele momento. Então, a todo instante, a medula está jogando células para fora e a todo instante estão chegando células no periférico e a todo instante estão morrendo células. Então, se você fizer um hemograma de manhã, você tem um valor. Se você fizer à tarde, ele vai ter outro valor. Certo. Então, completamente diferente. O hemograma, ele é composto da série vermelha, da série branca e da série plaquetária. Na série vermelha é onde nós temos hemácias, hemoglobina, hematócrito, os índices hematimétricos e, atualmente, o EIDW, que faz parte dos índices hematimétricos. A série vermelha, ela nos dá uma exata noção justamente de quê? De como está a hemoglobina. Então, se tem anemia, se não tem anemia, considerando a hemoglobina. E aí, se esta anemia é pelos índices hematimétricos, se ela é normocítica, se ela é microcítica, se ela é macrocítica. Então, se eu não olho aqueles números todos, eu não vou saber que tipo de anemia eu tenho. Certo. E se eu não sei se é uma anemia normo, macro, micro, eu não posso pensar em que tipo de anemia está diante de mim. Nem certo? como tratar. E nem como tratar. Que caminho vou tomar. Na série leucocitária, eu tenho a contagem de leucócitos, que é a leucometria, e aí eu tenho uma fórmula relativa e tenho uma fórmula absoluta. Certo. Que eu tenho que avaliar a fórmula absoluta, porque a fórmula relativa, ela é percentual. Então, ela é mais ou menos igual para todo mundo. Certo. E ela é diretamente relacionada à quantidade de 100 células, enquanto que a absoluta, ela é diretamente relacionada à leucometria naquela quantidade de sangue que foi examinada, naquela porção de sangue que foi examinada. Certo. Então, eu gosto sempre de dar exemplos aos alunos, assim, se você participa de 2 grupos na Mega Sena, né? Num grupo você vai ganhar 10% de 1 milhão e no outro grupo você vai ganhar 10% de 10 milhões. Onde você vai ganhar mais? No grupo dos 10% de 10% de 10 milhões. O percentual mudou? Não. Não. É 10% no 1 milhão e é 10% em 10 milhões. Mas o total mudou? Totalmente. Totalmente. Então, é isso que eu digo. A fórmula absoluta é que vale para nós, porque ela é diretamente ligada à leucometria. Então, eu preciso, sim, olhar o total de leucócitos e a fórmula absoluta. Para eu saber se eu tenho uma
leucocitose ou uma leucopenia ou uma contagem de leucócito normal, às custas de quê? De uma neutrofilia, que é o aumento dos neutrófilos, ou de uma neutropenia, que é a diminuição dos neutrófilos, ou de uma linfopenia, que é a diminuição de linfócitos, ou de uma linfocitose, que é o aumento dos linfócitos. Aí que eu vou separar se o indivíduo está com uma infecção por um vírus ou por uma bactéria. Aí que eu vou pensar, associando a clínica, se eu vou pensar que isso está direcionando para o lado de uma infecção ou de um processo inflamatório agudo, ou não, ou de uma virose, ou não, associando sempre a clínica e o exame físico. Perfeito. Nunca só o exame. Certo. As plaquetas. Pois é. As plaquetas, todo mundo fala na televisão, toma esse remédio, mas se as plaquetas estiverem baixas, chame o médico. No caso da aspirina, por causa da dengue, né? É proibido usar esse remédio na dengue porque cai as plaquetas. Como é que a gente avalia isso? Assim, eu estou falando isso para o meu vizinho, que me pergunta, doutor Eduardo, a minha filha está com dengue e tomou aspirina, e agora? Qual é o risco que existe nisso? Hemorragia. Sim. O que acontece? A aspirina, ela é uma medicação que atua como um antiagregante. Certo. Então, ela atua evitando a formação de agregado plaquetário. Certo. Então, ela atua onde? Na função da plaqueta. Certo, evitando a formação de trombo. Evitando formação de trombo. Para não né? entupir, para não infartar, para não ter derrame. A dengue, normalmente, ela evolui com uma contagem de plaqueta baixa. Ela ainda não se sabe 100%, mas admite-se que seja por lise plaquetária. Então, certo. há uma lise das plaquetas e, com isso, a gente vai ter uma contagem de plaqueta diminuída. Destrói as plaquetas. Destrói plaqueta. Certo. Então, a gente vai ter uma contagem de plaqueta diminuída. Então, eu tenho uma contagem de plaqueta diminuída, eu tenho uma plaqueta que não está funcionando muito bem, e aí eu dou uma medicação que vai alterar a função da plaqueta. Então, o risco de sangramento nesse paciente fica muito aumentada, porque ele já tem um aumento do risco de sangramento pelo fato de estar com a plaqueta baixa. Certo. Então, eu aumento mais o risco dando uma medicação que vai alterar a função da plaqueta. Isso é interessante porque hoje quase que todo mundo com mais de 60 anos usa aspirina todo dia, né? Sim. Por causa de doença cardíaca. E aí tem a preocupação da dengue. E tem alguma... Essa pergunta eu vou te fazer quando a gente voltar no intervalo. Tem alguma coisa a ver também, plaquetopenia com febre amarela? Ou nada a ver? Só responde depois de a gente voltar. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.